Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse momento que estamos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra, Pai. Amém. Te agradecemos também pela recuperação da Rosa, Amém. sabemos que o Senhor tem estado com ela durante o tratamento, na operação e no pós-operatório. E continuamos te pedindo que faça tudo de melhor para a Rosa e que ela seja curada, ó Pai. Te pedimos também agora que o Senhor oriente a Ivonete na ministração da Tua Palavra, no estudo, ó Pai, e que essa palavra chegue para a gente de uma forma que a gente compreenda e que a gente entenda o que o Senhor quer nos dizer, Senhor. Te pedimos também por todos que não puderam estar aqui, Sim, Senhor. E que também esteja com todos os enfermos da nossa igreja, da nossa comunidade, especialmente o reverendo Santana, ó Pai. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Bom, eu vou precisar apresentar os slides, não sei como é que eu faço. Você passa para mim, Luiz? Bom, pessoal, essa lição, eu fiz uma espécie de um resumo da lição para a gente abrir as discussões, né? Eu não vou conseguir aqui fechar essas discussões, não vou conseguir trazer para vocês nenhuma novidade também, além da revista. Então, a ideia é que a gente abra essas discussões e nós vamos aprendendo uns com os outros, né? Porque educação, quem estuda um pouco de teoria da educação sabe que a gente se educa uns com os outros, a gente aprende a nossa forma de ser, o nosso viver uns com os outros, e a gente vai aprender hoje um pouquinho. E aí, eu já posso apresentar? Pode compartilhar. Compartilhar? Onde é que eu faço isso? Embaixo aí tem Share Screen. Share Screen, certo. E aí você escolhe a janela que quer compartilhar. Tá. Eu queria compartilhar toda a minha tela, porque eu vou abrir outro... Mas depois eu... Tá. Então faça a opção pela primeira das telas que aparece, porque aí tudo que você for mexendo vai aparecendo. Ah, tá. A primeira à esquerda. Primeira à esquerda. Essa aqui? Acho que né? Não, você já compartilhou agora o PowerPoint. Seria antes disso a primeira janela que aparece, mas tudo bem, você pode depois parar e compartilhar outra janela que quiser. Tá certo. Então tá bom. Bom, deixa eu... Bom, nossa lição 17, conforme a Rosa já falou, e o texto bíblico é de 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 11. O título é Uma Igreja que Serve, né? E traz também o tema sobre cooperação. Então, eu trouxe essa figurinha das formiguinhas aí cooperando, uma cooperando com a outra, né, para um serviço ser realizado. E eu achei legal também. Bom, qual que é o objetivo da lição? É enfatizar o serviço como marca fundamental da igreja. Esse é um dos objetivos. Mostrar que o serviço ao próximo, à comunidade de fé e à sociedade são expressões do compromisso missionário da igreja. Se a lição tivesse o objetivo de mostrar o que é serviço, nós teríamos que buscar um outro texto e aprender o que é serviço com Jesus. Então, eu vou parar aqui e a gente vai retomar, eu vou retomar abrindo acho que é esse aqui. Não. Bom, eu queria mostrar... Não. Uai. Eu quero mostrar uma página da internet, mas tudo bem, se eu não mostro, eu vou ler para vocês. O que eu quero trazer aqui à discussão, né? Mateus 25.
Saiu. Então, se a gente quer saber o que é serviço, a gente pode aprender com o próprio Jesus, porque o próprio Jesus nos falou de uma forma muito clara o que é servir ao próximo. E ele deixou muito claro que se nós queremos servir a Jesus, nós temos que servir ao próximo. E ele falou numa época em que ele estava aqui na Terra já como homem, vivendo como homem, que as pessoas tinham a oportunidade de servir a ele como homem. E agora imagina essa informação é para nós hoje, que Jesus não vive aqui como homem, né? Então, não tem como nós servirmos a ele como homem, nós só temos que servir a ele como o Deus onipresente, e a única forma de servirmos é servindo ao próximo. Então, o que ele ensinou para nós sobre isso, né? Ele, lá em Mateus 25:31, ele diz o seguinte: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Bom, então eu volto aqui para voltar a apresentar aqui. Bom, se a gente quiser aprender o que é servir, basta a gente ler esses versículos, né? Jesus foi muito claro o que é servir ali, né? Servir ao próximo nas suas necessidades, né? Mas o objetivo da lição não é mostrar o que é servir, né? Mas enfatizar o serviço como marca fundamental da igreja, né? Mostrar que o serviço ao próximo, à comunidade de fé e à sociedade são expressões do compromisso missionário da igreja. Da igreja com quem? Com esse Cristo, né? Que é ele que nos diz que devemos servir, né? E como devemos servir, e a quem devemos servir. Reforçar que os dons recebidos de Deus são instrumentos para a realização desse serviço, né? Então, com esse objetivo, a revista do professor nos apresenta uma história. A gente vai começar vai continuar a conversa com essa história. A história chama Todo Mundo, Alguém, Qualquer Um e Ninguém. Talvez alguns de vocês já conheçam essa história, né? Eu acho que eu tenho que admitir agora quem está querendo entrar, né? Então, a história é o seguinte: havia um trabalho importante a ser feito e todo mundo tinha certeza de que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém zangou-se, porque era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém, quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Qual é a moral dessa história, né? Aliás, primeira pergunta: qual a relação dessa história com o serviço da igreja? Né? Parece muito com o nosso serviço, né? Parece muito com a dinâmica da igreja, né? E a outra pergunta: qual a moral da história? Então, eu queria até ouvir de vocês algumas respostas para essa primeira pergunta: qual a relação dessa história com o serviço da igreja? Alguém poderia se manifestar?
Eu acho, às vezes, que o trabalho na igreja, ele é meio parecido com o trabalho público, assim, né? A res pública. A coisa pública, que é tudo de todos, mas não é de ninguém, de nenhum, né? Ninguém é responsável. Então, acho que tem uma coisa meio assim de que a gente não se responsabiliza muito, né? E acho que tem essa coisa assim, o pastor é o responsável, ele que faz, e é ele que tem que responder. Tem uma coisa meio assim, eu acho, entre nós. Nós, de forma geral, os membros da igreja. E a tendência da gente é muito mais assistir do que participar, né? É, verdade. Mais alguém quer se manifestar? Quer contribuir? Bom, então, qual a moral da história? Né? A moral da história é o quê? Não se pode deixar de fazer as tarefas contando que alguém fará. Né? A comunicação e a cooperação são essenciais em qualquer grupo de serviço, especialmente na igreja, que é o corpo de Cristo. Por isso eu trouxe aquela figurinha das formiguinhas, né? Então, uma ajudando a outra. O serviço da igreja é em cooperação mesmo. Afinal de contas, nós vivemos num grupo, é como se fosse uma pequena sociedade, né? Se organizando de uma forma para que as coisas se encaminham, tudo sejam feitos conforme a vontade de Deus. Né? E sem essa cooperação, um ajudando o outro, e sem a comunicação também fica muito difícil, né? Porque um faz uma coisa, o outro não sabe na verdade, o que existe para ser feito, às vezes não se sabe, né? Então, essa comunicação é muito importante na igreja. Bom, o texto bíblico de 1 Pedro 4, 7, 11, se alguém pudesse ler para nós, está aqui na tela, ou buscar na própria Bíblia, conforme a vontade. Eu posso. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Amém. Bom, quem que é o destinatário da carta, né, dessa carta de Pedro? Quem é o destinatário? São os forasteiros, e esses forasteiros são estrangeiros legais e ilegais, sendo que os legais não tinham direitos de cidadania, né, e os ilegais não tinham direito nenhum, né? Já muito menos de cidadania. Né? São os forasteiros da diáspora do Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. E o objetivo principal dessa epístola é animar os leitores, né, as pessoas que iriam recebê-las, a manterem, em meio a aflições e perseguições, uma conduta pura, digna daqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Então, esse grupo estava vivendo as perseguições que nós já conhecemos, né? E nas perseguições, nas provações, nos momentos mais difíceis, a gente tende a desanimar, e Pedro tinha o objetivo de animar esse pessoal a caminhar fazendo a vontade de Deus, a ter essa conduta pura, mesmo com todas essas dificuldades, esses problemas, né? Pedro preocupa-se com a forma de ser e de se relacionar dos cristãos. Então, conforme eu já tinha adiantado, né, segundo algumas teorias da educação, a nossa forma de ser, o nosso jeito de ser, o nosso ser, ele vou usar a palavra moldada, muitas pessoas nem gostam dessa palavra, mas essa forma é moldada nesses relacionamentos, né? Agora,
Pedro estava se preocupando com essa forma de ser, e com certeza ele não estudou teoria da educação, mas ele sabia que essa forma era moldada com nesses relacionamentos entre os cristãos, né? Exorta a vida cristã exemplar, que tem a ver com ética, integridade, consciência e convicção. Entre as diversas recomendações estão os deveres da pessoa cristã em relação ao próximo, tendo Cristo como modelo e levando em conta o fim de todas as coisas. Ao falar, eu lembro que uma aula com o pastor Barbosinha, ele comentou comentou que nesse período o pessoal já esperava o fim do mundo, assim como hoje as pessoas já estão esperando. Parece que tudo que está acontecendo, o mundo vai acabar amanhã, né? Então, Pedro com certeza estava imaginando que o fim do mundo já estava, a volta de Jesus já estava para acontecer naquela geração mesmo. E assim, parece que tudo estava caminhando para isso mesmo, porque as tribulações eles estavam vivendo, as perseguições eles já estavam vivendo, né? Então, parecia que estava caminhando também. E hoje a gente também parece que, para alguns cristãos, parece que Jesus vai voltar amanhã. Mas nós sabemos que não é bem assim, né? De fato, hoje nós estamos mais próximos da volta de Jesus do que Pedro, né? E certamente os netos de vocês estarão mais próximos do que nós até, né? Nessa geração, né? Mas ao falar sobre a proximidade do fim de todas as coisas, Pedro não busca criar um estímulo para paralisar as pessoas em suas práticas cristãs. Porque a ideia é que quando está o fim, já que é o fim mesmo, já que Jesus está voltando mesmo, já que é inevitável, todas essas coisas ruins que estão acontecendo são inevitáveis, então alguns cristãos acabam ficando paralisados, né? Cria uma inércia, né? E Pedro, na verdade, buscava estimular as pessoas a saírem da inércia, a continuarem, né? Então, pelo contrário, ele mostra que os cristãos devem anunciar a plenitude do reino, comprometendo-se com a realidade do tempo presente. Pedro estabelece a primazia do amor. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros. Então, sem o amor é impossível a gente fazer algo pelo próximo, né? O serviço deve ser uma expressão desse amor e deve ser a marca da igreja até o fim dos tempos. Pedro enfatiza a hospitalidade também, né? Ele diz, sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Então, se ele estava direcionando a carta para os forasteiros, né? Para aquelas pessoas que mais precisavam dessas hospitalidades, então ele queria que ele motivava as pessoas a serem hospitaleiros uns com os outros, mutuamente. Eram pessoas que precisavam muito dessa hospitalidade, assim como hoje tem muitas pessoas que precisam, né? Ele encoraja os cristãos a servirem com os dons recebidos. Então ele diz, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então nós podemos servir com o nosso dom, descobrirmos qual é o nosso dom e servirmos com o nosso dom, né? Por ser um dom, o serviço não está além das forças de quem o realiza. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá. Então, se Deus nos dá um dom, ele nos dá conforme a nossa capacidade, né? Ou alguns dizem que ele nos capacita para exercermos esses dons que ele nos oferece. O serviço do reino tem duas características. A primeira característica é fidelidade. Ninguém deve falar além ou aquém da que recebeu de Deus. A palavra oráculos é traduzida de logion e se refere aos pronunciamentos de Deus. Então, Pedro estimula as pessoas a buscarem na palavra de Deus o que deve ser falado, né? Não ficarmos buscando nossos achismos, né? Mas aquilo que Deus quer que a gente fale. Outra característica é a dependência. Ninguém deve trabalhar na própria força, nem tampouco desanimar, mas sim usar a força com que Deus supre seus filhos e filhas.
Então, outra coisa é que nós devemos sempre buscar a dependência de Deus. Quando a gente tenta se libertar de Deus, se libertar dessa dependência, nós não conseguimos fazer as coisas conforme a vontade dele, né? O objetivo do serviço mútuo é para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Então, outra característica é que o objetivo do serviço que a gente presta ao próximo seja glorificar o nome de Deus, né? Além de fazer com que o próximo que não esteja bem, fique bem, né? Os autores sugerem que devemos viver o serviço a partir da oração, né? Isso eles buscando na própria carta de Pedro, né? Ao invés de reclamar, buscar soluções em orações. Tendo o amor como motivação, fazer o bem, isso aqui não é da revista, ok? É da minha própria palavra. Fazer o bem para que o outro fique bem, né? Na dependência de Deus e fielmente a sua palavra. Isso difere o cristianismo de outras religiões que enfatizam boas ações. Então, nós buscamos na palavra de Deus as motivações para fazer o bem, né? E para glorificar o Senhor, conforme já havia falado, né? Então, para concluir não concluindo, ok? Porque a ideia é abrir a discussão, né? Um importante desafio para a igreja serva é trabalhar a mutualidade, todos os dons e ministérios a serviço do alvo comum, que é o anúncio do evangelho e que vai gerar crescimento e mais dons e serviço para a glória de Deus. Agindo assim, vivemos com sabedoria, expressando o amor através de serviço. E agora eu vou trazer novamente aquela história, mas com uma outra versão. Aqui. A mesma história com uma outra versão. Havia um trabalho importante a ser feito, e todo mundo tinha certeza de que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas todo mundo quis fazer. Ninguém se zangou, porque todo mundo fez. Ao final, alguém percebeu que porque todo mundo fez o trabalho, terminou mais cedo. Porque todo mundo fez, o trabalho terminou mais cedo. Por isso, dava tempo para descansar e se divertir. Todo mundo resolveu participar e ninguém ficou de fora. Então, é essa a minha apresentação e... Opa, acho que voltei, né? Parei a apresentação, né? Sim. E agora a ideia é a gente levantar a discussão, as contribuições de vocês. Acho que a Rosa consegue coordenar isso muito bem. Ninguém melhor do que a Rosa para coordenar essa discussão. Danadinha. Muito bom. Tá legal. Na verdade, o que eu faço é só abrir essa conversa aqui, né? Eu acho você motiva a gente a falar. Tá bom, que bom. Então, eu acho que o tema dessa lição de hoje, antes de qualquer coisa, queria saudar a Rinalva, que a gente não deu oi para ela quando ela chegou lá atrás. Tudo bem, Rinalva? E também aqui o Marcelo, que eu acho que, na verdade, é a Vivi que está aqui, não é, Vivi? Surpresa. É o Marcelo mesmo. Tá bom, mesmo. É o Marcelo. Tá bom. Então, eu acho que, na verdade, essa lição, ela tem um título que, para mim, é perfeito, né? Uma igreja que serve. Porque é um título que se diz, ou a igreja está aí para serviço, ou ela não precisa estar aí, né? Como instituição social, a gente tem inúmeras outras instituições que estão aí para contribuir socialmente, né, na sociedade. Então, assim, essa ideia do serviço, de que todo mundo faz e aí todo mundo termina logo, e todo mundo se diverte, todo mundo aproveita, é uma ideia muito inovadora, é muito louca, assim, né? Muito fora de qualquer perspectiva
de uma sociedade de consumo como que a gente vive hoje, onde as pessoas querem o lucro, querem o bem-estar, querem o melhor para si, o pior para os outros, e assim por diante. Então, assim, a lição toca num tema que ele parece óbvio, mas ele não é. Ele fala de uma coisa que está implícita, porque igreja, Jesus, é fé, tudo, a suposição é toda de que é para o bem do outro, mas não é necessariamente isso que a gente vê nas instituições, né, religiosas mesmo. Então, reafirmar que a igreja tem que ser uma igreja que serve é ir no coração, no fundamental daquilo que caracteriza a igreja. E, então, ir nesse fundamento é buscar o substrato mais profundo, né? É isso mesmo que a gente tem que ser. É assim mesmo que a gente tem que fazer. Na igreja, a gente tem que dar mesmo o trabalho da gente, né? O voluntariado, a disponibilidade, estar disponível para o serviço, né? Está implícito. Aquele primeiro comentário que eu fiz hoje de manhã, de que a gente normalmente mais assiste à igreja do que participa, volto nele agora, né? Porque assim, é participando que a gente serve, não é assistindo. Assistindo, a gente é mero assistente, né? Para ser novamente, para dizer de novo a mesma coisa. Então, eu acho que retomar essa ideia do serviço na igreja é fundamental. E o texto de 1 Pedro ele é muito bom, porque ele ensina, né? Ele faz essa distinção entre quem é o forasteiro e quem é como é que chama? O migrante, lá, o peregrino, né? E o forasteiro. É muito interessante, porque o peregrino é esse sujeito que tem passagem, mas não tem assento, e o forasteiro nem assento tem, né? E nós vivemos um mundo onde as pessoas não têm assento, elas não têm casa, elas não têm identidade, elas não têm o mínimo, né, que dê para elas a localização, né, a sua origem, o seu estado, né? Enfim, então eu queria dizer isso, que a ideia do serviço ela é inerente à ideia da igreja, e quando a revista puxa isso, e a Ivonete traz essa reflexão, é isso mesmo. Agora, para mim, o problema maior é aquele mesmo que tu colocasse bem no início, Ivonete. O que é mesmo servir, né? Como é mesmo que a gente serve? De que jeito que a gente se mantém fiel a um serviço que seja um serviço para Jesus, né? Não é um serviço para mim, não é uma coisa que eu estou fazendo para amealhar holofotes para mim, mas é assim, como é que eu faço aquilo que tem que ser feito? Aquilo que ninguém quis fazer, né? Que nem a historinha primeira lá. Que alguém é esse que descobre o que ninguém descobriu e faz. Esse é o que realmente está servindo, né? Vamos abrir a discussão, vamos abrir essa conversa e vamos ver o que cada um quer contar. Fale, Luiz. Escutando essa lição, né, a exposição da lição, eu não li a lição, então não sei se está mencionado ou não na lição, mas o primeiro texto que me vem à mente é o versículo 45 do capítulo 10 de Marcos, tá? Quando Jesus mesmo é quem está falando, né? De acordo com o Evangelho. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o conceito é importante aqui. Nós costumamos dizer servimos a Deus, ou servimos ao reino, ou servimos a Jesus. Mas Jesus mesmo no Evangelho ele diz: eu não vim para ser servido, não estou esperando o serviço de vocês. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, no conceito eclesiológico, e eu acho que a Igreja Metodista no Brasil ela chegou a essa conclusão na década de 80, muito bem acertada,
e que hoje talvez não está muito em voga, né? Não continua muito em voga, porque na minha visão hoje a igreja está no momento de servir-se a si mesma. A igreja para si mesma, crescer, 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 arrecadar, 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 inchar, 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 mas em muitos sentidos, digamos, ela está esquecendo da sua principal natureza, né? Qual é a natureza da igreja? A natureza da igreja é a natureza missionária. E o que é a natureza missionária? A natureza missionária é servir ao mundo. E a Igreja Metodista no Brasil, na década de 80, estabeleceu um lema, um tema a nível nacional, que para mim resumia tudo isso, né? Que era igreja, comunidade missionária a serviço do povo. Comunidade missionária a serviço do povo. Eu acho que esse é o sentido. Tá? Aqui a Igreja Metodista encontrou o sentido da missão. Agora, ampliando um pouco esse conceito e esse debate, no nível de missiologia hoje, a nível internacional, qual é o sentido da missão? É a pergunta, né? E o Concílio Mundial de Igrejas tem documentos enormes sobre isso, a Igreja Metodista também, em muitos países, a própria teologia da missão de Ministérios Globais, com quem eu trabalhei nos últimos 4 anos, né? Ela diz exatamente isso. O conceito de missão hoje é missão com. Não é missão para e nem missão por. E nós poderíamos trocar em miúdos isso. Não é fazer para e nem fazer pelos outros, mas é fazer com os outros. E aí tem uma série de questões muito importantes. Por exemplo, a nível missionário, a questão de fugir do colonialismo ou do neocolonialismo. Eu acho que, em certa medida, algumas das nossas igrejas hoje, e eu incluiria a Igreja Metodista do Brasil, no nível missionário internacional, estão querendo ser neocoloniais, né? Impondo uma visão de missão externa, de fora, para as comunidades aonde a igreja vai servir, e essa visão, essa missão imposta, está sintetizada no lema discipulado. Nós temos que levar o discipulado, porque nós somos bons em discipulado, então nós temos que levar esse discipulado para os outros, porque é isso que os outros estão precisando. Acontece que o conceito mais arejado de missão hoje não é levar o nosso way of life, o nosso modo americano de vida, como era dos missionários no passado, que a gente tanto critica, se eles trouxeram evangelização ou eles trouxeram um modo americano de vida, e nós estamos reproduzindo, em certa maneira, isso hoje. Nós estamos dizendo, vocês precisam tal coisa, e nós vamos levar, porque nós somos bons nisso, e nós vamos entregar isso para vocês. Não estamos perguntando para as pessoas, o que vocês necessitam, em que nós podemos ajudar, em que eu posso servir com vocês. Então, resgatando todo esse conceito de serviço da igreja, na época dos anos 80 e 90, a gente tinha uma discussão muito forte na igreja, com o Plano para a Vida e Missão, sobre o chamado paternalismo e assistencialismo. Será o que nós fazemos de serviço é paternalista, assistencialista? É uma forma de cativeiro com as pessoas, de tornar as pessoas dependentes desse serviço da igreja? Ou nós estamos servindo para potenciar a potência que as mesmas pessoas já têm? Ou seja, então é servir com e não servir para nem por. Eu acho importante destacar esses conceitos aqui nessa discussão, que são tantos conceitos missiológicos, né, como eclesiológicos e como do serviço da igreja. Legal, Luiz. Não, muito boa a tua fala. E só para a gente se situar, os mais jovens, assim,
Na verdade, essa década de 80, 70, 80, quando o Luiz localiza esse momento que a igreja assume mesmo com muita seriedade e com muita responsabilidade essa missão, é o momento que a gente produziu, talvez, assim, as ações e os documentos mais interessantes que a gente tem, né? Então, assim, plano de vida e missão, diretivas para a educação na Igreja Metodista, credo social, são documentos todos desse período, onde a nossa consciência crítica, como igreja, estava muito antenada, muito clara, e onde coletivamente a gente produziu coisas muito boas que perduram até hoje. Só não são usadas hoje, porque, como bem disse o Luiz agora, não interessam para esse grupo que hoje gesta e hoje lidera, vamos dizer assim, a igreja. Mas esses documentos estão aí, eles ainda são os oficiais da Igreja Metodista, né? E por isso a gente, às vezes... começa, eu diria, já nos anos 70, né, como a Rosa mencionou, com os planos quadrienais, né? Isso mesmo. Os planos quadrienais. E depois, em 1982, vem o Plano para a Vida e Missão da Igreja Metodista, e vem outros documentos juntos. Nós, da área de educação, sabemos, né, das diretrizes para a educação, mas veio um documento também muito importante, que foi muito pouco estudado, na minha opinião, que foi o Plano Diretor Missionário. Qual era a visão de expansão do metodismo brasileiro dentro de terras brasileiras? E esse plano diretor missionário, ele estava vazado transversalmente por esse tipo de conceito. Não é crescer por crescer, é por que nós vamos crescer? Nós vamos crescer dentro daquela perspectiva do Atos dos Apóstolos, né? Todos se amavam, tinham tudo em comum, trabalhavam juntos, e o povo ao redor via neles algo diferente e queriam se unir a eles. Claro, hoje está muito mais, digamos, em voga a questão conversionista, né? De trazer pessoas para a igreja para aumentar o capital social da igreja, né? O número de pessoas na igreja, aumentar a arrecadação da igreja e criar uma certa força da igreja que, eu diria assim, é muito mais contaminada pelos conceitos de mercado do que pelos conceitos de missão, propriamente. Isso. Tá bom. Vamos lá, Rizal. Quem mais, assim, que outras colocações a gente tem para fazer nesse sentido do serviço, né? Vamos pensar. Luquita? Estão me escutando agora? Estão ouvindo. Então tá bom. Bom, Ivonete, obrigado. Rosa. Da Rosa, todo mundo espera esse alguém que organiza, viu, Rosa? Luiz Cardoso também, muito obrigado aí. Eu posso dar depoimento como filho depois. Marcelo? Olha, eu estou ferrada. Eu acho que essa característica aí, acho que vai na instituição, na família, né? Que bom. Bom, essa questão da igreja também pode ser, eu sinto assim, né? Eu participava de uma igreja e tal, depois, por várias questões, eu saí. Então, por um tempo, eu me senti fora da igreja, né? E depois eu fui entendendo que a igreja que prega o reino, que vive o reino, e como o Luiz pôs, né? Não é um poder de querer fazer acontecer daquele jeito, mas fazer com a sociedade, fazer com as pessoas que necessitam, né? Então eu fui entendendo que existe uma igreja que ela não tem um limite colocado, né? São pessoas que atendem ao chamado de Jesus e quer viver o reino de Deus e com isso quer trazer pessoas, quer levar o reino de Deus às pessoas. Eu acho que o reino de Deus a gente só entende ele se for na pluralidade, né? Não tem como ter reino de Deus no sentido individual, né? Por exemplo, assim, eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa, tal. Isso é uma religiosidade, pode ser uma espiritualidade, mas não tem muito a ver com o reino de Deus, na minha visão, né? Então, eu acho que quando você participa com a igreja, fica mais fácil de você compartilhar isso. Porque sozinho, às vezes, a gente fica sem
sem saber o que fazer. Né? A gente faz, claro, a gente precisa fazer para os próximos, para os de casa. Isso, eu acho que quem lê um pouquinho de Jesus vê isso, que o próximo começa por aquele que está mais próximo. Né? Mas a gente, às vezes, não sabe estender isso no campo maior. Então, eu acho que a igreja, como instituição, como grupo, ela serve muito para nos ajudar, ou deveria servir para isso, para a gente inserir nessa campanha, nessa caminhada, e poder externar para mais gente o reino de Deus. Eu acho que eu entendo assim que o serviço a Jesus, né, que a gente presta, como o Luiz também chama a atenção para várias coisas, né? A gente não tem que trabalhar para Jesus, que Jesus não necessita, né? O que necessita são as pessoas à nossa volta, na nossa comunidade, na sociedade, que tem várias necessidades, né? As necessidades são múltiplas, muitas coisas. E eu acho que o serviço da igreja seria isso, ir ao encontro das necessidades, né? Sem querer impor algum dogma, alguma fé, e servir a essas pessoas que precisam, né? Eu entendo mais ou menos que o serviço da igreja é esse, né? Manifestar o reino de Deus, compartilhar o reino de Deus, pregar o reino de Deus dessa forma, né? Que não é uma pregação discursiva, mas de feitura, de fazer, né? Talvez seja isso, alguma coisa referente a isso. É o que eu entendo hoje, do que é servir. Mas é isso mesmo, Lucas. E hoje a gente está meio saudosista com os anos 80 e 70, mas eu diria assim, ó, a expressão de serviço a partir de uma leitura de realidade, né? E a gente aprendeu a fazer leitura de realidade, leitura de conjuntura, análise de conjuntura, na década de 70 e 80, né? Porque isso foi a coisa mais importante. Qual é o meu papel como igreja nessa sociedade, nessa cidade, nesse lugar, nesse momento histórico? O que é que precisa fazer? E aí vamos expressar o nosso serviço. E isso é muito legal. Quer dizer, é isso mesmo que é o serviço. Né? Fale, Luiz. Então, eu gosto muito da expressão de que nós somos colaboradores de Deus na sua missão. A missão é de Deus. Na verdade, Deus não precisaria de nós para fazer a sua missão, né? Ou poderia ordenar aos anjos, se não me engano existe um texto que fala isso, né? Poderia ordenar aos anjos, mas ele nos escolheu os seres humanos para colaborar com ele na sua missão. Agora, em termos de serviço, eu acho que o texto que a Ivonete trouxe, né, é magnífico, né? Embora conceitualmente a gente serve os outros, serve o mundo, serve o povo, Jesus nos dá a pista no grande julgamento, né? Então, o que ele fala lá? Todas as vezes que fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizerdes, né? Então, o serviço aos meus mais pequeninos irmãos, como diz Jesus, né, é o que é o nosso objetivo. É o nosso objetivo. Se nós queremos servir a Deus, se nós queremos servir a Jesus, sirvamos por meio das pessoas. É isso mesmo. É isso mesmo. Não tem dúvida, Luiz. Isso das pessoas e da natureza, né? Vamos dizer assim, ampliando o foco, como o Wesley nos ajuda a pensar, né? Na criação. É isso mesmo, tá certo. Vamos lá, quem mais? Luciana, Ellen, Marcelo, Edna, Rinalva. Que complementos a gente tem para fazer aí? No meu caso aqui, quando a gente vê essa lição que parece óbvia, né, a questão do serviço para a igreja, mas eu fico pensando que, para mim, o que traz isso, no sentido de que as pessoas chegam à igreja, tá? Qual é a ânsia de estar dentro de uma igreja? O que necessitam? É realmente servir ou ser servido naquilo que elas estão buscando? Aí, quando está lá dentro, existe o paternalismo, como o Luiz falou. A Bíblia está aqui, ela nos ensina, ela nos dirige, e está tudo aqui. Ajudar ao próximo,
estender a mão ao necessitado, o servir com, como foi falado aqui também. E isso a gente tem que pensar, né? Quando a gente chega, e tem que ser todo um trabalho feito, que muitas vezes não é. É a ideia do paternalismo, é a ideia do lucro, de tudo que foi falado aqui. E aí eu pego me pensando num tempo não muito atrás, eu não sei se vocês chegaram a ouvir, pertencer a uma igreja, a um grupo, era sinal de status. Não sei se vocês chegaram a ouvir esse tipo de fala. Quando eu escuto isso, fico pensando qual é a ideia que está por detrás disso. Isso é preocupante. Por isso que eu falo que essa lição de hoje, ela vem como uma provocação, sim. Nesse sentido, de pertencer a uma igreja ser luxo, quando na verdade não é. Nesse sentido que se coloca. E uma outra coisa que me entristeceu por muito tempo é que determinadas instituições que faziam um trabalho ou fazia uma doação que fosse, automaticamente se fazia propaganda em prol da instituição. Quando eu, na minha mínima ideia que eu tenho do conhecimento de Bíblia, o que a minha mão direita faz, a esquerda não está sabendo. Então, acho que tudo isso foi sendo construído e utilizado por uma igreja que esqueceu do que é o serviço em Jesus. É uma reflexão que eu faço, mas de todo um período que eu venho acompanhando, participando de igreja, não estou falando metodismo, não estou aqui colocando nomes, mas a trajetória da igreja desde enquanto adolescente, vi muita coisa acontecer. E eu acho que cai nisso mesmo, de a gente estar dentro da igreja, observar a palavra de Deus e um ministério sério, né? De pregar aquilo que realmente Cristo deixou para nós. Acho que para mim fica isso. Legal, Ellen. A Ellen faz a gente voltar ao eixo principal mesmo, né? Do quanto que a gente se engana quando a gente pensa que a instituição religiosa pode se confundir com uma instituição social apenas, né? Ela é, sim, uma instituição social, porque tem pessoas, mas ela não tem a finalidade da instituição social. Né? Legal, vamos lá. Quem mais? Oi. Eu gostaria de dar uma Edna, vamos lá. Quando a gente discute a natureza da igreja de ser missionária. Espera só um pouquinho, Edna. Todo mundo está ouvindo bem ou está baixinho? Está baixinho, não, Edna. Tem como tu dar um jeito aí? Deixa eu ver se consigo fazer me ouvir melhor. Está me ouvindo melhor? Não muito. Será que tirando o coisinha do ouvido, porque a Luciana tirou e melhorou dela? Tá, deixa eu ver. Consegue me ouvir melhor agora? Tá baixinho, deve ser a configuração, mas fala bem pertinho do microfone aí que eu acho que melhora. Tá. Falando da natureza missionária da igreja. Sim. E eu trabalho com a saúde prisional. Eu me chamaram para ir no socioeducativo para conversar com os adolescentes sobre violência. E naquela semana que eu fui conversar com eles, tinha acontecido um crime. 2 adolescentes entraram numa casa e acabaram que mataram uma pessoa, outra ficou ferida. E naquela semana eu ia falar sobre violência com eles. E eu fiquei com muito medo de falar. E eu falava, meu Deus, como que eu vou falar com esses meninos sobre violência, sendo que 2 estão aqui que acabaram de cometer um ato tão violento? E fiquei realmente com medo. E eu sempre que vou no socioeducativo, eu nunca tive medo. Mas naquela semana eu tive muito medo. E eu pedia muito a Deus sabedoria para falar com eles. Pensei em mudar o tema. Aí fui. Aí chegando lá, pedi um reforço, né, dos agentes para entrarem comigo, porque eu não queria ficar sozinha com eles. E daí a gente começou a conversar e a conversa foi muito tranquila, mas conversando com eles sobre violência,
eu consegui entender que eles queriam outra coisa. Eles não queriam falar de violência. Eles queriam falar de profissões. Aí a gente foi falando de profissões. Eu acabei pensando numa outra conversa com eles. Aí eu convidei uma médica, um professor, um agrônomo, um cabeleireiro e uma jornalista. Foram as pessoas que eu convidei, fizemos uma feira de profissões com eles. E aí a conversa foi muito melhor, deu um resultado muito melhor. E eu consegui entender, a partir disso, que essa visão missionária que a gente tem, ela precisa ser aplicada em todas as áreas da nossa vida. Que, ao invés de eu levar algo pronto para eles, algo para eles, eu construí algo com eles. Então, o serviço, com certeza, rendeu melhores frutos. E foi muito bom. Então, a gente precisa realmente ouvir o que Deus quer de nós. Precisamos descobrir o nosso dom e colocar esse dom a serviço de Deus. Então, ele vai nos abrindo as portas, ele vai nos mostrando. E foi isso que Deus fez comigo. Hoje eu tenho aprendido que, para trabalhar as políticas sociais, a gente precisa realmente estar junto para a gente conseguir saber o que eles querem, o que eles precisam, e não levar algo pronto, enfiar a goela abaixo e achar que as pessoas precisam aquilo que eu acho que elas precisam. Que, na verdade, não é isso. Mas o que elas querem? Né? Então, isso é muito interessante. Não é só dentro da igreja que eu preciso pensar o que eu posso fazer, como que eu posso ajudar, como que eu vou usar meu dom dentro da igreja. Mas como que eu vou usar meu dom a serviço do povo de Deus? E o povo de Deus não é só aquele que está dentro da igreja, né? É aquele que está lá dentro do socioeducativo, dentro da penitenciária, de uma cadeia. Todas essas pessoas é povo de Deus e precisam ouvir a voz de Deus através de nós, né? Deus nos usa para isso. E é isso que eu queria colocar, como essa igreja que serve. Que lindo, Edna, muito lindo mesmo, muito lindo. Deus te abençoe nesse trabalho que é rico, né, e difícil de fazer. Parabéns. Fala, Luiz. Eu só queria dizer que foi um excelente exemplo prático, né, dessa questão do servir com, encontrar o gancho, né, das necessidades da comunidade, né? Quais são as necessidades das pessoas, o que eles gostariam de... E aí você pode ir até direcionando e balizando, né, de acordo com a contribuição que você tem, mas que parta deles, né, o pedido, daquilo que eles estão ansiando, que estão esperando. Eu tinha um professor de teologia pastoral que costumava dizer assim: se quer ser bem sucedido no teu ministério pastoral, quando você chega numa igreja nova, as primeiras 3 coisas que você tem que fazer, e isso vale sempre, né? Quais são as 3 coisas mais importantes que você tem que fazer? E aí ele respondia: escutar, escutar e escutar. As 3 coisas são escutar. É isso mesmo. E veja que interessante, porque se tu, no teu exemplo, Edna, se tu te baliza só pelo evento agressão e violência que tinha acontecido, tu faz uma leitura equivocada, né, daquilo que era a necessidade do grupo. O grupo tinha outras necessidades. E tu estarias focando numa exceção ali, muito, muito, muito interessante, né? Legal, gente. Quem mais? Alguma coisa a mais? O que mais que nós podemos colocar aí? Eu acho que essa questão do com realmente é o mais importante mesmo, né? Você vê no caso, achei também muito bom o exemplo da Edna. No caso dela, talvez esse tema violência já tivesse tão latente lá dentro, assim, né? Ainda mais por terem passado por uma experiência traumática e tal, é que, na verdade, estavam querendo desviar um pouco disso, né?
E eu acho que realmente essa questão de você chegar, e a gente tem, né, esse costume de chegar e querer adivinhar o que as pessoas estão querendo. Não estou dizendo no caso da Edna que deve ser um programa e tal, mas a gente mesmo, enquanto missionário, quando chega, a gente chega mesmo com essa ânsia de querer fazer e olhando muito para dentro, para nós, né, e sem escutar. Então, gostei bastante dessa questão do com, fazer com. Eu acho que bem importante mesmo. Legal. Rinalva, alguma coisa? Marcelo, alguma coisa? Não, eu também me chamou muita atenção a questão do com, né? Até porque eu acho que o com ele gera hoje uma palavra que está muito na moda e não talvez não na igreja, mas enfim, que é a coisa do quando você escuta, né? Faz esse passinho para trás e escuta ativamente, né? Você consegue entregar ou construir junto com o grupo que você estiver fazendo alguma coisa de maneira muito mais produtiva e com muito engajamento, né? Eu acho que engajamento é fundamental, porque senão a gente, do alto da nossa arrogância, né, que a gente, em contraste com a humildade, que é uma das coisas que Jesus mais prega aí, né? A gente pode não escutar ativamente, aí a gente não consegue construir nada com ninguém, né? E não gera engajamento e perde a oportunidade, inclusive, de eu vou usar uma palavra de colaboradores, né, na missão, e talvez os multiplicadores dessa missão, né? A gente perde a chance de transformar essas pessoas em colaboradores efetivos. Então, assim, gostei demais das coisas que foram trazidas, a experiência que a Ellen trouxe, Ellen ou a Edna, perdão, a Edna na coisa dessa fala para esses menores, enfim. É isso, é não trazer o pacote pronto, né? É escutar e adaptar a necessidade, a como que você vai tocar, sensibilizar a pessoa que está ali para ser ouvida e para construir alguma coisa com a gente, com um propósito, com engajamento. Legal, Marcelo, legal, legal. Então, quase terminando já, e vamos passar a palavra para a Ivonete de novo. A Rinalva parece que quis falar uma hora e eu não ouvi. Rinalva, tem que abrir o microfone, Rinalva. Tudo bem? Não, Rosa. Pronto. Eu queria só agradecer. Tá. Então, tá bom. Gostou da aula, então, hoje, Rinalva? Sim. Tá bom, legal. Então, tá bom. Gente, acho que a gente volta para a Ivonete fazer o fechamento, se ela quiser, ou eu faço, enfim. Né? A ideia de que nós temos que dar um encaminhamento. Não quer falar, Ivonete? Não, tá bom, ela quer passar para mim, danadinha. Tá bom. Não, mas eu acho que... Muito obrigado, né, Rosa, para a Ivonete aí pela belíssima provocação de hoje, né? Exatamente. Foi uma boa introdução ao tema e eu acho que a gente foi por um bom caminho. E ela fez o que ela disse que ia fazer, que é só nos provocar mesmo. Foi muito bom, Ivonete, viu? Então, legal. Bom, acho que assim, eu fico muito feliz, quero confessar para vocês, porque hoje, dia 20 de dezembro, muita gente hoje está assim, meio que já celebrando o Natal, porque é o último domingo, enfim, né? E na verdade, nós conseguimos ter aqui 9 pessoas na classe, as pessoas estão firmes, né? Eu acho, e isso é legal, porque esse é o maior exemplo do que a gente faz uns com os outros, né? Porque eu pensei assim hoje de manhã, hoje é capaz de ter pouca gente. Já te dou, Lucas. É capaz de a gente ter pouca gente, eu pensei comigo. E pensei, daí fica sempre tão pobre quando a gente tem menos, né? Pessoas com mais gente, as pessoas vão dando contribuições. Quer dizer, esse é o exemplo claro de que juntos nós fazemos coisas boas, né? Lucas, fale. Rosa, eu quero só externar aqui a minha alegria de te ver, porque é um ano de notícias muito triste.
né? Muito tristes, muito difíceis também. Então, no grupo lá, quando eu vi que você passou por cirurgias, né, que você está no tratamento, e ver você junto com a gente, fazendo o seu trabalho, como sempre, né? Você poderia querer o descanso merecido, né? Mas a sua presença nos alegra, me alegra muito, tá bom? Muito obrigado por você participar e a gente poder te ver e você falar isso aí. Que bom. A sua presença é parte do reino de Deus na nossa vida. Muito obrigado. Obrigada, querido. Olha, que lindo. E você faz muita falta quando você não consegue estar, Rosa. Eu também, as palavras do Lucas também são minhas. É muito bom ter você aqui. Eu confesso para você que quando eu me olho no espelho assim, feinha, muito feinha, mais feinha, né? Eu digo, acho que eu não vou hoje. Daí depois você está parecida com a monja Cohen. É. A minha neta disse isso. A minha neta me disse, volta, tá aí a monja Cohen. Eu digo, tá bom. Tá bom. Fala, uma boa Luiz. parecência. Queria dizer uma coisa, Luiz? Uma boa parecência. É uma boa parecência, né? Tá bom. Queridos, ó, eu só posso dizer que eu estou feliz de estar aqui. A gente, na vida, tem uma experiência que todo mundo vai ter em algum momento da sua vida, claro, eu sou a mais velha de vocês aí, estou tendo, que é essa de, quando a gente vai ficando bem mais velho, a gente vai fechando algumas portas, né? E abrindo outras, enfim. E ficam alguns espaços onde a gente pode ainda, digamos assim, atuar de uma maneira que seja colaborativa, que seja boa para si e para os outros, né? Eu acho que esse espaço aqui é um espaço bom para nós todos, né? E a gente está aqui por livre conta, porque quer estar, ninguém está obrigado, ninguém... Né? Então, assim, eu fico muito feliz de pensar que a gente consegue se juntar para trabalhar junto uns com os outros, né? Para brincar com essa expressão do com. E para celebrar com isso a experiência linda que é a experiência da fé cristã, né? A experiência com Jesus é uma experiência iluminadora na nossa vida e a gente sabe disso. Quem tem essa experiência sabe, quem não tem, que fica esperando e desejando, buscando, porque ela é fundamental, ela é assim, eu diria assim, que a experiência com Jesus é uma experiência definidora da vida, né? Definidora da vida. Depois de uma experiência com Jesus e essa experiência da fé iluminando a nossa vida, todas as coisas ganham sentido, todas as coisas ganham o seu lugar, né? E eu sei que nós sabemos do que eu estou falando. Então, assim, nesse tempo de Natal, vou aproveitar então já para desejar um Feliz Natal para todo mundo, que a gente está terminando, e essa semana o Natal é no meio da semana, né? Que a gente tenha a renovação desses votos de serviço com Jesus, né? É a Ele que a gente serve, é para Ele que a gente está fazendo essas coisas, é nele que a gente pensa quando a gente discute essas coisas, é a Ele que a gente valoriza, né? Quando a gente troca essas ideias e usa esse tempo do nosso dia, da nossa semana, para estar juntos, porque a gente reconhece que a ação salvadora de Jesus na nossa vida é absoluta e completa, não tem muito o que dizer, assim, tem o que sentir e o que experimentar, tá bom? Eu agradeço cada um e convido todo mundo para estar aqui a semana que vem. Vamos ver se a gente, quem sabe se a gente consegue dar um alô geral aí para a turma que não está vindo, por razões diversas, e quem sabe a gente consegue ter na semana que vem uma última aula bem com mais pessoas juntos e tudo, e bem gostosa, e a gente programa, então, janeiro. E eu prometo para vocês, conforme a gente combinou, que eu vou fazer contato primeiro com a Barbosinha, depois vou tentar alguns temas, e vou esperar, digamos assim, até lá por quarta, quinta-feira, eu espero que vocês mandem sugestões de temas para a gente conversar. Estou entendendo que a gente pode pôr o profetismo, que nós tínhamos falado lá atrás, algumas questões de Wesley, eu acho que a gente também podia pôr, que também foi um outro tema que apareceu ao longo do ano, e outras sugestões que vocês possam mandar. E aí a gente organiza para janeiro um currículozinho rápido, assim, de 4 aulas, né? E acho que o Barbosinha é uma pessoa boa para nos ajudar nisso. Pode ser assim? Vamos terminar, então? Vou pedir que o Luiz ore por nós, nos desejando esse Feliz Natal a todos nós, né?
Oremos. Senhor Deus e Pai de todos e todas nós, te agradecemos por todo este ano que nós pudemos conviver juntos aqui por este canal de internet. Amém, Senhor. E pela manutenção da nossa classe nos domingos, especialmente pela liderança da Rosa, Senhor, e que neste ano tem enfrentado este problema de saúde, mas pela tua graça e o teu amor, nós te louvamos porque ela está avançando e progredindo na sua melhora. Expressão da tua bênção, do teu amor para com ela e para conosco. Senhor Deus, nós oramos por outros irmãos e irmãs da nossa igreja que passam por momentos difíceis também. Nos lembramos do reverendo Santana e de muitos outros, Senhor, que neste momento carecem da tua misericórdia, da tua graça, do teu amor sobre as suas vidas. Abençoa cada um de nós nas nossas celebrações em família, neste Natal, que seja de grande inspiração, evidentemente, Senhor, com todos os cuidados que necessitamos ter nesse tempo. Amém. Mas nós te suplicamos a tua bênção, a tua graça e o teu amor sobre as nossas vidas, renovando os nossos corações e mentes para o término deste ano e um novo ano cheio de esperança e de forças para seguir caminhando. Nos acompanhe, Senhor, nesse restante deste domingo e na semana que nós estamos iniciando. É o que nós te suplicamos, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E, queridos, de novo eu oro a Deus para que o Luiz também consiga encontrar um caminho agora, nesse momento difícil que ele está enfrentando, né? Nessa situação toda. A gente conhece como é que são as políticas das igrejas e nesse nível em que o Luiz sempre trabalhou, que é um nível alto de gestão e comando da igreja, as portas são menos fáceis de se abrir, né? Mais difíceis da colocação, mas que Deus oriente, que Deus ajude, que Deus leve o Luiz para onde for o lugar mais adequado para ele exercitar o seu serviço ao Senhor. Se for para ficar no Brasil, que fique, se for para ir para o Uruguai, que vá, se for para outro país qualquer, que Deus esteja indo à frente, orientando e ajudando nessa decisão. Luiz tem a questão da esposa, que trabalha aqui em Piracicaba ainda, que é uma outra questão complicada de administrar, ela tem emprego público, né? Então isso é muito complicado, mas nós acreditamos que o Senhor vai estar ajudando, orientando e conduzindo essas decisões. Um abração para todo mundo, Obrigado. Um bom Natal. Feliz Natal, todo mundo. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Feliz Natal. Tchau, tchau. Igualmente a todos e todas.